aqui. Vamos voltar, vamos continuar aqui com o nosso debate, né? Na cobertura das eleições 2010 pela TV Nova Nordeste, a sua TV. Nós estamos com Leandro Magalhães lá em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Farias no Tribunal Regional Eleitoral, a Mônica Mel acompanhando, a Tatiana Fraga e a Valesca Andrade acompanhando aí a votação dos candidatos, né? Os principais candidatos de Pernambuco. Já vimos aí o café da manhã, né, na casa dos candidatos. Daqui a pouco nós vamos movimentar também esses repórteres, daqui a pouquinho. Agora, essa próxima hora aqui, nós vamos conversar sobre as eleições de ontem e de hoje, as mudanças nas eleições ao longo do tempo, a evolução, a expectativa dos eleitores, a tecnologia, né? A tecnologia na hora de votar ajuda ou atrapalha? Qual a sua opinião? A tecnologia na hora de votar ajuda ou atrapalha? O nosso telefone está livre para quem quiser participar, é o 32070121. Você participa com perguntas, né? Opção 2, se disca o número 2 e a gente coloca a sua participação no ar, né? E também pelo nosso portal www.tvnova.tv.br, www.tvnova.tv.br. Daqui a pouco nós vamos dar uma passada lá no site para ver o que é que a gente tem de novidade, para você, se está querendo tirar alguma dúvida, também através da internet no portal da TV Nova. Mas antes de apresentar a nossa bancada de convidados especiais, vamos à matéria que fala sobre esse tema. Vamos lá. O sistema eleitoral brasileiro e suas possibilidades de evolução permitem ao povo uma maior participação no seu próprio destino, visando a melhoria na qualidade de vida, e torna-se um instrumento importante para a compreensão da democracia. As eleições não são uma experiência recente no país. O livre exercício do voto surgiu com os primeiros núcleos de povoadores. No transcurso da história, o sistema evoluiu para acompanhar a evolução política e administrativa do Brasil. A evolução propriamente dita se deu com a informatização em 1986, com o recadastramento eletrônico de aproximadamente 70 milhões de eleitores. Em 1994, pela primeira vez, a totalização das eleições gerais foi feita pelo computador central do Tribunal Superior Eleitoral. Em 1995, iniciaram-se os trabalhos de informatização do voto. Nas eleições municipais de 1996, a urna eletrônica foi utilizada como teste em todo o estado do Rio de Janeiro, nas demais capitais brasileiras e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, totalizando 57 cidades no país. Nas eleições de 1998, votaram eletronicamente 2/3 dos eleitores. Finalmente, no ano 2000, o projeto foi implementado em sua totalidade. Hoje é seguro, a urna é segura, tem demonstrado resultados, né, que são realmente sólidos, incontestáveis, e que antigamente não, era vulnerável através da cédula, em que se manipulava. Hoje nós temos, né, a urna eletrônica que realmente registra o voto com segurança, né, com fidelidade, e não há meio dela ser, vamos dizer assim, violada. Não há. Mas a tecnologia na hora de votar ajuda ou atrapalha o eleitor? Hoje em dia, essa informatização, essa evolução na justiça eleitoral, na parte tecnológica, eu acho que facilita bastante a vida do eleitor e até mesmo a questão da rapidez dos resultados, né, que é o objetivo mais esperado. Bom, e é essa pergunta que nós já colocamos à disposição dos nossos convidados especiais. Conosco aqui no estúdio o doutor Orson Lemos, que é assessor da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que nos dá a honra da sua presença aqui no estúdio. A gente sabe que ele está numa correria, uma trabalheira danada lá no TRE, mas nos concedeu aí esse período para a gente conversar sobre esse tema aqui na TV Nova. Também, para participar do programa, nós estamos recebendo o Wallace de Mello. O Wallace de Mello é representante do Centro de Juventude e Desenvolvimento e Cidadania, o CEJU, né? Que é uma organização não governamental, vai estar presente também aqui no nosso debate, né? E o Erivaldo Júnior, que é sociólogo, né? Os três vão debater esse tema, né, neste bloco de hoje. Estamos também com a presença do Rafael. Já já nós vamos falar das informações que nós já estamos chegando e as atualizações que fizemos já no portal da TV Nova Nordeste. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aqui no programa.
doutor Orson, tecnologia na hora de votar, urna eletrônica, eu sei que o senhor deve estar com uma vontade danada de falar sobre o que nós discutimos até agora há pouco, né, sobre a segurança das urnas eletrônicas, né? Estava se coçando ali fora já para falar sobre esse tema. Bom dia, boa tarde, já passamos do meio-dia. Prazer em tê-lo aqui no programa. É um prazer estar aqui no seu programa, muito bom, ao único em Pernambuco ao vivo, transmitindo a eleição. Isso é bom para Pernambuco e para o estado, e poder assim informar a população. Realmente estava me coçando ali fora, querendo comentar. E essa matéria que passou agora aí também, dava para falar meia hora aqui, só sobre essa matéria. E para onde você quer que eu comece? Porque comento anterior ou comente agora? Vamos começar pela saída do anterior, vamos embora. A segurança na urna é importante informar a população que o TSE lançou no começo do ano um convite a todos os hackers do Brasil e do mundo. E os hackers tinham um prêmio de R$20 mil para quem conseguisse violar os dados da urna. Eu estive na premiação em Brasília em março e ninguém ganhou esse dinheiro. As pessoas que tiveram assim, sucesso... Eu tomei um susto agora, eu estive na premiação, pensei que alguém tinha ganho. Não, o dinheiro teve que ser dividido com todos os participantes. Tiveram que pegar o dinheiro e dividir para todos os participantes, porque nenhum deles conseguiram violar o sistema eleitoral. Se você for olhar uma urna agora, nesse exato momento... Nós estamos com a urna aqui, ó. Essa urna está ligada numa tomada. Uma tomada e mais nada. E quando terminar o final do dia agora, terminar o resultado, aperta-se um botão, todo o resultado da urna sai. É afixado na porta. Vai-se para o cartório com um disquete que está atrás da urna, transmite via intranet, porque a internet está toda desligada. Quem tentar entrar no TRE, TSE, o que for agora, está tudo desligado. Nós não temos internet, porque é violável a internet. Então, por isso, as urnas não usam a internet. Ao eu transmitir o dado, que sai lá de Bodocó, Buíque, que ele chegar aqui no TRE de Pernambuco, eu vou colocar o resultado na ata. Ora, não pode ser diferente no que está fixado por escrito na porta do cartório lá em Buíque, em Bodocó. Tem que ser igual. Porque lá naquele local, os fiscais receberam uma cópia também. A transparência é total. E por isso, como o doutor Márcio Alves falou, em que hoje em dia está muito mais seguro, porque antigamente na contagem do voto, o próprio doutor Márcio presenciou isso, quem me contou, em que as pessoas iam contar votos, escrutinadores, com a caneta e ficava riscando o dedão. Aí fazia um X no dedo. Quando aparecia um voto em branco, a pessoa fazia... Marcava no seu candidato. No seu candidato e contava o voto cantado. Então a insegurança era total, ao ponto dos próprios escrutinadores estarem votando em quem deixou a cédula branca. E hoje em dia, desde a introdução, como vimos na história aí, mostrada na matéria, da introdução da urna eletrônica, acabou aquelas contagens de voto por meses que tinham da insegurança. Hoje em dia, esse é o ponto do candidato, após a eleição, buscar o TRE. Ele receberá, a partir de amanhã, no TRE, um CD, o candidato, com todos os votos discriminados no Estado. Ao ponto de candidato, quando era eleições pequenas, de vereador, olha, eu só tive 2 votos, eu tenho minha mulher, meu pai, minha mãe, minha avó, não sei o quê. Aí, como é o nome deles? Olha, sua mulher vota na sessão tal. Nessa sessão, ninguém votou no senhor. Chega a esse ponto em dizer, eu não sei quem votaria dos 400, 500 eleitores lá dentro. Mas nessa sessão ninguém votou, porque não apareceu no papel. Então hoje em dia é muito transparente. O sucesso da urna está aí. E os hackers ou outras pessoas não conseguem provar nem no papel por escrito. Mas me permita, doutor Orson, está franqueado aqui para quem quiser fazer perguntas, né, sobre esse tema aqui para o doutor Orson. Né? Se o nosso sistema ele é tão seguro assim, que os hackers não conseguiram ganhar prêmios, não conseguiram violar, né? Por que nos centros mais evoluídos, por exemplo, Estados Unidos, né, a eleição ainda é manual, né? E não é como a eleição no Brasil, que ela é toda no computador? Estados Unidos, até hoje, não aceita que Santos Dumont foi o inventor da aviação. Então, como ninguém aceita? Está aí o nosso sociólogo para dizer que foi Santos Dumont que inventou o avião, mas Estados Unidos foram os irmãos Wright. Então, algo tão antigo, tão sábio, que o mundo reconhece, Estados Unidos não reconhece. Mas nos Estados Unidos a legislação é bem diferente. 50 estados, onde existem 4 modelos de urnas, das quais 2 estados adotam telas touchscreens em urnas.
Então já existe votação eletrônica lá em 2 estados, em telas touchscreens. E as demais vão mudando, variando. Então, a Federação Americana aceitar um sistema brasileiro, eu acho que será impossível. Ah, mas por que não existe na Alemanha? Por que não existe em outros cantos? Por que eles não fazem via sistema eletrônico? Por que eles não constroem o dele? Eles preferem fazer no papel. Pelo modelo que existe lá. O modelo que existe lá permite em que o eleitor se inscreva na própria semana. Durante a semana da votação, o eleitor vai na residência do eleitor que se inscreveu para ficar com a urna em casa, a urna de lona, e se inscreve, olha, eu quero ser candidato, eu quero ser eleitor na sua sessão. Aí se inscreve no pedaço de papel. Ele se inscreve, tem um registro e comparece naquele dia para votar. O sistema eleitoral tem que fechar 150 dias antes. Tem que haver impressão de documentação. Há todo um processamento em que, na Europa, eles não querem ter essa dificuldade. Não, a pessoa pode se inscrever na semana da eleição. Então, o cadastro eleitoral ele é montado até na semana da eleição. E para a informática fazer caderno, isso não tem lá não. Você votou, tem a sua consciência, você não tem comprovante de votação lá não. Então, por quê? O voto não é obrigatório. Dos 234 países existentes filiados à ONU, 202 não são obrigatórios eleições. Os outros 23, está o Brasil no meio, junto com alguns outros países submundo, que é obrigatório votar. Por não ser obrigatório nesses países, para que vou investir numa tecnologia em que não é obrigatória? Para que eu vou investir numa tecnologia que eu terei que, ao aceitá-la, ter que fechar o cadastro 150 dias antes, que a população não aceita isso lá? Ou fazer feito o Paquistão e a Índia, em que é eletrônica, via internet, e a pessoa se inscreve na sessão na hora do voto. Então, a nossa segurança é a melhor do mundo, mas o nosso modelo, alguns países não querem adotar. Porque para ter essa segurança, tem que fechar antes, tem que fazer caderno de votação, tem que ter vários testes. Ninguém sabe, ou melhor, poucos sabem, em que ontem começou a votação paralela. Que é isso? Votação paralela? Ontem, às 9 horas, 3 urnas foram sorteadas num sorteio oficial, com 6 auditores de empresas particulares que se inscreveram para assistir, e que na hora que foi sorteada a urna, caiu que tem que buscar uma urna em Afogados da Ingazeira, na seção 66. A urna da seção 66 tem que ir buscar. Você sabe o que a gente fez para ir buscar essa urna? Um helicóptero foi buscar. Olha o custo para ir buscar uma urna. A outra urna foi de Olinda, a outra urna foi de Recife. Foi sorteio. Essas 3 urnas foram... O que é que eu fiz? Nós temos que fazer isso, é por lei. Nós pegamos a outra urna, inseminamos, preparamos ela na prensa dos auditores, encaminhamos para substituir a que já está dentro do colégio. Nós vamos lá com o equipamento da polícia, com auditores, tiramos a urna do colégio, colocamos a outra, trazemos para cá, está numa sala agora que possui mais câmeras que esse estúdio. Ela desde ontem estão sendo filmadas, aonde foram abertas às 8 da manhã também, e nós estamos com servidores lá sentados, TRE, com fone de ouvido, câmeras filmando. E durante um mês anterior, os partidos, os colégios, votaram em cédulas idênticas, de real, nos candidatos reais à presidência, governador, deputado. Essas células agora estão sendo abertas das urnas, que foram lacradas na cerimônia. Essas células agora estão sendo filmadas e fica cada um. Para deputado estadual número 99999. O outro colega na frente digita 9999. A câmera está filmando. Vão passar fazendo isso o dia todo até as 5 da tarde. Quando terminar, vão contar as células de papel. Vão apertar a urna. O resultado tem que ser igual. O custo disso é altíssimo. Para provar em que a urna é segura, papel ou lona é segura. Toda eleição isso é feita. Quantas pessoas sabem? É verdade. Eu não sabia dessa informação. É lei. Né? Tá na lei isso, né? Tá na lei. Devia estar disponível aí para todo mundo, já que tem, né? A audiência foi pública ontem, infelizmente praticamente somente uma televisão apareceu, uma rádio, melhor dizer, apareceu. Convidamos todas. E, pessoal, mas isso não dá ibope.